Olá, bom dia para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Damos início a essa edição falando da Polícia Federal, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. O esquema teria provocado um prejuízo de cerca de 40 milhões de reais. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na Operação Delivery Card, que investiga fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. As investigações identificaram suspeitos de integrar uma organização criminosa que comprava passagens aéreas usando cartões clonados na Caixa. Os bilhetes eram posteriormente vendidos a baixo custo em uma rede social, com a justificativa de que eram adquiridos em programas de milhagens. De acordo com as investigações, as fraudes cometidas pela quadrilha geraram prejuízo à Caixa Econômica Federal, que se aproxima dos 40 milhões de reais. 3 mandados judiciais são cumpridos no Rio de Janeiro, nos bairros do Leblon, na Zona Sul, e Colégio, na Zona Norte. De acordo com a PF, os investigados podem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro, com penas que podem somar mais de 26 anos de prisão. O assunto agora é o coronavírus. As médias de casos e mortes pela doença continuam em queda aqui no Brasil. Vamos aos números atualizados. O Brasil confirmou mais 104 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 685.002 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 10.420 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.544.377 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 57% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 60 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 7.635 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 48% em relação a 2 semanas. Bom, agora vamos para os destaques internacionais. A inflação nos Estados Unidos voltou a perder ritmo no mês de agosto. O motivo foi a queda do preço da gasolina, mas ainda assim permanece muito alta, principalmente devido aos alimentos. A inflação desacelerou em agosto a 8,3% na base anual, contra 8,5% de julho. Os preços sobem há 1 ano e meio nos Estados Unidos e afetam os bolsos das famílias. Após os dados desta terça-feira, o presidente Joe Biden estimou que é preciso mais tempo e determinação para controlar os preços, apesar de ter alcançado progressos, segundo ele. Biden, que fez da inflação sua prioridade econômica, atravessa 2 meses cruciais antes das eleições de meio mandato em novembro. Embora a inflação tenha desacelerado, os números vieram acima do esperado pelos analistas. O mercado voltou a apostar que o Banco Central americano vai aumentar com mais força os juros, o que é ruim para as bolsas. Os principais índices de ações em Nova York fecharam em forte queda nesta terça-feira. E hoje será o primeiro dia de visitação pública ao caixão da Rainha Elizabeth II em Londres. São esperadas 750 mil pessoas nos 4 dias de despedida. E as filas já chegam a 8 quilômetros de extensão. O corpo de Elizabeth II chegou ontem à noite ao Palácio de Buckingham, em Londres, onde passou a noite. Uma multidão aplaudiu a chegada do caixão. E agora pela manhã, no horário brasileiro, ele será colocado em uma carruagem para ser levado até o Westminster Hall, um edifício medieval que faz parte do complexo de prédios do parlamento. O corpo da rainha será visitado durante 4 dias até o funeral, em 19 de setembro. São esperadas cerca de 750 mil pessoas e já há filas para as visitas. As ruas do centro de Londres serão fechadas para o tráfego e espera-se que grandes multidões se alinhem para assistir à procissão. E uma última informação. Faltando exatamente 20 dias para as eleições, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 11 mil denúncias de propaganda irregular ou crimes eleitorais por meio do aplicativo Pardal. Vamos acompanhar. São 11.736 denúncias desde o dia 16 de agosto, quando começou a campanha eleitoral. A região Sudeste foi a que mais registrou denúncias de crimes eleitorais ou propaganda irregular.
E o estado de Pernambuco foi o que mais utilizou o aplicativo Pardal até agora. Foram 1.630 denúncias. O Pardal é um aplicativo da Justiça Eleitoral que pode ser baixado em qualquer smartphone gratuitamente. Com ele, o cidadão tem o poder na palma da mão de registrar denúncias contra crimes eleitorais e propaganda irregular. Compra de votos, abuso de poder econômico e uso indevido da máquina pública são só algumas das denúncias que podem ser registradas. O cidadão deve dar detalhes do local onde a irregularidade foi cometida, se foi partido ou candidato, e anexar provas da acusação. Pode ser foto ou vídeo. Ele também pode informar se quer ser identificado ou ficar no anonimato. A denúncia será enviada diretamente ao MP Eleitoral para análise. No período de campanha, a legislação eleitoral é clara e prevê o que pode e o que não pode ser feito por candidatos, partidos, coligações e até mesmo pelo eleitor. É permitido pedido explícito de voto, pedido expresso de voto. As maneiras mais comuns são agitar bandeira nas ruas, colocar adesivo nos carros, colocar adesivo nas casas. Tem tamanho limite, adesivo é no máximo 50 por 40 e somando todos os adesivos no máximo meio metro quadrado de área total em cada veículo ou em cada casa, né? No vidro traseiro é possível colocar até 100% da dimensão do vidro traseiro, desde que seja adesivo microperfurado para permitir a visibilidade. É possível fazer comício, é possível fazer carreatas, passeatas, conversas, distribuição de material impresso e principalmente é possível usar a internet, a ferramenta da internet. Agora, o eleitor tem que tomar cuidado. Só podem fazer impulsionamento os candidatos. O eleitor, pessoa física, pessoa natural, não pode fazer impulsionamento de propaganda eleitoral na internet. Também não se pode colocar propaganda, nenhum tipo de propaganda em bens públicos, nem em bens de uso comum. Por exemplo, um restaurante, ainda que seja de propriedade particular, para efeitos dessa lei, ele é um bem de acesso comum, um bem de uso público. E aí eu não posso colocar adesivo, flâmula, folder de candidatos num restaurante, numa igreja, num teatro. O não seguimento dessas normas pode ensejar multas que variam aí de 2.000 a 8.000 e conforme for o local onde ela está sendo feita, por exemplo, na internet, o impulsionamento de notícias falsas, pode surgir aí multas de até R$25.000. E essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. A gente pode se encontrar ao longo da programação. Continue ligado na rede. A gente se vê. Até mais.